Se você está numa festa agradável, numa festa muito boa, qual você classificaria como a pior parte ou a parte mais ruim da festa? Creio que, como eu disse, se a festa é do seu gosto, se a festa é agradável, você diria que a parte ruim, a parte pior da festa é o seu fim. É quando ela acaba, né? Especialmente se for você que estiver promovendo a festa. Por exemplo, se a festa foi em sua casa, aí sim, o fim da festa vai ser bem desagradável, porque você terá uma casa para limpar, louça para lavar, coisa para arrumar e tudo mais. Seria muito bom participar de festas sem fim. Festas que de fato não tivessem hora para acabar. Mas cada um de nós aqui tem esta possibilidade de participar de uma festa que verdadeiramente não vai ter hora para terminar. Não vai ter hora para acabar. A descrição dessa festa se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 25, do verso 6 até o verso 12. Estamos estudando o livro de Isaías. Hoje pela manhã nós vimos o capítulo 25, versos de 1 a 5. E agora à noite nós veremos o capítulo 25, os versos de 6 a 12. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Uma festa com vinho velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinho velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará nesse monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na cova da água da esterqueira. No meio disso, estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as fortalezas dos seus muros, e abatê-las-á e derribá-las-á por terra até o pó. Vamos orar. Pai, temos a Tua palavra, aquilo que o Senhor falou através do profeta Isaías. Necessitamos da ação do Espírito Santo, dando-nos compreensão, dando-nos desejo de obedecer e um amor por esta palavra. Nós não conseguimos isso por nós mesmos. Dependemos exclusivamente do Senhor. E por isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um dia, a tristeza dará lugar à permanente alegria. Um dia, a tristeza encontrará o seu fim para o povo de Deus. E haverá uma alegria eterna, uma alegria permanente. O profeta Isaías nos descreve várias vezes e em vários momentos do seu livro esse dia, quando a tristeza será banida da criação de Deus, do povo, no meio do povo de Deus, e uma alegria permanente ocorrerá. Este é um dos lugares onde ele descreve esta cena de alegria permanente. E eu quero destacar 3 verdades nesse texto, que prenuncia, que profetiza um tempo
quando toda tristeza será removida deste mundo, e então só haverá alegria. A primeira verdade que quero destacar é que Deus dará uma grande festa de vitória para o seu povo. O texto aqui encontra-se na seção do livro do profeta Isaías, que trata de profecias ou que reúne profecias que descrevem o final dos tempos. Isaías profetizou por mais de 50 anos na cidade de Jerusalém para o povo de Judá, entre os anos 740 a 586 antes de Cristo, 686, desculpem, antes de Cristo. Durante o período de 4 reinos, ele esteve proclamando a palavra do Senhor, desafiando o povo de Judá a confiarem exclusivamente em Deus, a se arrependerem dos seus pecados, da sua rebeldia e especialmente a se arrependerem de sua confiança nos recursos e nos poderes deste mundo e voltar para Deus. O profeta Isaías havia tido uma visão de Deus. Deus se mostrando como o alto, o sublime, o santíssimo, aquele que está entronizado acima de tudo e de todos, aquele que difere de tudo e de todos, aquele que transcende a tudo e a todos, o soberano, o mais alto, aquele que não pode ser comparado a nada, aquele diante do qual os próprios serafins cobrem os olhos para não contemplarem esta santidade que fala de sua singularidade, de sua incomparabilidade. Esta visão causou nele um terrível medo, porque ele sabia que ele não estava à altura deste Deus. Então ele viu que ele seria destruído. Mas Deus providenciou um meio de expiação, um meio através do qual o seu pecado foi perdoado. E ali ele soube que haveria também solução para o seu povo, que haveria também solução para o povo de Judá, que eles também estavam em pecados, que eles também eram um povo impuro, mas que se aceitassem a purificação oferecida por Deus, tal como ele, eles poderiam também ser salvos. E ele ouviu o chamado divino e se dispôs a ser esse profeta, que iria proclamar esta palavra de juízo e de salvação. De juízo para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus e de salvação para aqueles que aceitam. E durante mais de meio século ele esteve pregando. Quando ele concluiu o seu ministério, ele tinha em torno de si um grupo de discípulos, uma minoria que acreditou na sua mensagem, incluindo sua esposa e seus filhos. E eles então reuniram as profecias que ele tinha proferido durante todo aquele tempo e organizaram estas profecias, dirigido pelo Espírito Santo. Ele deu uma ordem e colocou na forma como temos hoje, que é o livro de Isaías. Ele separou em partes que atravessam como um enredo, que compõem como um enredo. O tema maior é Deus como o santo, Deus como aquele que é o incomparável. E esse Deus está agindo em juízo e salvação. E este Deus desafia o seu povo a confiar única e exclusivamente nele. De modo que Isaías coloca o seu livro para enfatizar esse tema da supremacia santa e inigualável de Deus e da necessidade de arrependimento e de confiança por parte do povo, uma confiança exclusiva em Deus. E nesses capítulos 24 a 27, ele coloca aquelas profecias que falam do fim do mundo. E nestas profecias ele enfatiza esta mesma verdade. Que tudo neste mundo vai acabar, que tudo aqui vai passar, que todos os poderes, que todas as forças, que todos os recursos, por maior e mais poderosos que sejam, eles terão um fim. E que somente Deus, sua palavra e o seu reino irá continuar. E neste capítulo aqui, ele primeiro compôs uma poesia, ele também era poeta, era compositor,
Então ele compôs um salmo que vai do verso 1 ao verso 5 e que nós abordamos de manhã. No capítulo 24 ele vinha mostrando como Deus vai agir, como existe duas espécies de cidade, ou vamos chamar assim, dois reinos neste mundo. A cidade dos homens, a cidade orientada pelas ideias humanas, a cidade que segue os conceitos humanos, a cidade que confia nos recursos daqui, a cidade que enxerga valores apenas aqui. O reino deste mundo, o reino em oposição a Deus, o reino que não quer submeter-se a Deus, o reino daqueles que desconhecem ou ignoram Deus e acham que são suficientemente capazes de dirigir suas vidas por si mesmos. E a cidade de Deus, o reino de Deus, daqueles que são orientados por Deus, que seguem a palavra de Deus, que reconhecem, que dependem de Deus, que não têm recursos por si mesmos para viver de forma que vale a pena aqui. Que todo o seu valor, que todas as suas orientações, que todo o seu conhecimento vem exclusivamente de Deus. Que toda a sua segurança vem de Deus. Esses dois reinos estão em choque no decorrer da história. E este choque, esta guerra se apresenta de diversas maneiras. Na época de Isaías, era representado o reino de Deus pelo povo, pelo remanescente fiel dentro do povo de Deus. E esse remanescente fiel enfrentava duas grandes ameaças que o reino deste mundo, a cidade dos homens, assumia. Que eram os grandes impérios, e no tempo de Isaías era o império assírio, que queria destruir o povo de Deus, e uma ameaça interna, no meio do próprio povo de Deus. Aqueles que estavam no meio do povo de Deus, que haviam nascido no meio do povo de Deus, ou que haviam aderido para estar no meio do povo de Deus, mas que não confiavam em Deus, mas que não seguiam a palavra de Deus, mas que em seus corações eram rebeldes contra Deus. Tinham apenas um nome de povo de Deus, mas de fato não eram povo de Deus. E nesta situação, então, de uma dupla guerra contra os de fora e contra os conceitos errados dos de dentro, Isaías proclama que esta guerra um dia vai acabar e que a vitória será do povo de Deus, do verdadeiro povo de Deus, do povo que confia exclusivamente em Deus. E ele descreve esta vitória como um banquete. E aí que ele diz: o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que é dono, é soberano sobre todas as forças. Este Senhor dará neste monte. E a expressão neste monte continua o que ele estava dizendo no capítulo 24, versos 21 a 23, quando ele fala de um dia que Deus vai trazer juízo, vai punir os poderes celestiais do mal e punir também os reinos deste mundo, que serão ajuntados e presos para serem punidos, julgados depois de muito dia. Mas que ele vai reinar no Monte Sião e em Jerusalém. É disso que ele está falando. Naquele Monte Sião, a sede do reino de Deus, o Senhor estará julgando. O seu reino estará instalado. E haverá uma vitória completa e final. E ele celebrará essa vitória com o seu povo. O próprio profeta Isaías, já no capítulo 2, logo no início do seu livro, nos versos 2 e 3, ele fala deste reino, de como as nações irão caminhar até Sião, e ali estará estabelecido o trono de Deus, o reino de Deus. Mas agora ele descreve a vitória final desse reino, como eu disse, na imagem de uma festa, de um banquete.
Acho que em toda a cultura, incluindo a do Antigo Testamento, em todos os costumes, banquete representam festa, representam motivo de alegria. Isso é demonstrado bem no livro de Neemias, no capítulo 8, verso 10. Quando Neemias, depois da exposição da palavra de Deus, desafia o povo a se alegrarem e a manifestar esta alegria, promovendo banquetes, promovendo festas, porque banquetes e festas são a expressão de alegria. E no Antigo Testamento havia então banquetes de confraternização. Por exemplo, em Êxodo 24, 11, quando os anciãos do povo sobem até o monte com Moisés e se encontram com Deus. E lá tem um banquete, que era uma prefiguração, um tipo do banquete final. É interessante que no verso 23 do capítulo 24, é dito que Deus vai reinar no Monte Sião, e perante os seus anciãos haverá glória. É como se Isaías quisesse que o povo relembrasse aquele momento que houve, aí mais ou menos uns 700 anos antes de Isaías, quando Moisés e os anciãos do povo subiram ao Monte Sinai, e havia uma plataforma, e a glória de Deus se manifestou. E eles tiveram ali um banquete de confraternização, um banquete que firmava a aliança. Mas havia banquetes também quando havia casamentos. Havia banquetes quando alguém voltava para casa. E havia banquetes quando um reino era instalado. Quando o reino de Saul, quando Saul assumiu o reino, houve um banquete. Quando Davi assumiu o reino, houve um banquete. E esta é a linguagem, a figura utilizada por Deus para falar da instalação do seu reino. Deus dará um banquete para o seu povo. O próprio Deus dará esse banquete. E aqui é outra ideia que atravessa as Escrituras. Se você conhece o Salmo 23, sabe que essa é uma das esperanças que o salmista ali diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. No Salmo 36, 8, fala que Deus vai fartar as pessoas com a sua bondade, com a sua alegria. O que nós temos nas Escrituras é um Deus que não só é servido, mas um Deus que também serve. Um Deus, como diz o profeta Isaías mais na frente, um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Esse Deus, então, vai dar um banquete, um grande banquete. E esse banquete será para todos os povos. No livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo nos diz, capítulo 8, versos 11 e 12, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com os patriarcas. E aí ele está se referindo exatamente a esse banquete, ao banquete final, ao banquete do reino, que não seria apenas para o povo de Israel, que não seria apenas para o povo judeu, mas para todos os povos da terra, para todos aqueles que através de Jesus Cristo se aproximaram de Deus. E Isaías descreve que será um banquete de primeira qualidade, um banquete de coisas gordurosas, ele diz aqui. Dentro do contexto que nós vivemos hoje, gordura ou carne gordurosa não é tão bem vista assim, não é verdade? Talvez não seja visto como algo tão saudável. Gostoso até pode ser, mas saudável não. Mas você tem que pensar em termos da cultura daquele tempo. As pessoas não eram tão sedentárias, né? Não havia esse negócio de home office. Se elas queriam trabalhar, elas tinham que colocar as ferramentas nas costas e logo cedo, o sol nascendo, ir para a terra, cavar e cuidar de animais. Então elas gastavam muita energia. A possibilidade de ter pessoas fortes por ficarem assentadas em casa era mais difícil. Havia pessoas fortes,
mais fortes de musculatura, por estarem trabalhando muito no campo. E a outra coisa a ser considerada é que não era costume eles comerem carne todo dia. As carnes eram em épocas bem específicas, em épocas especiais. Por isso que eles tinham os animais cevados, o bezerro cevado ali guardado, o novilho cevado, que eram para ocasiões especiais. Até porque não havia um modo de conservar a carne. Se eles matavam um animal, esse animal teria que ser consumido rapidamente, porque não havia a refrigeração para manter aquela carne por muito tempo. Então não era o costume deles comer carne todo dia. Talvez algumas famílias só iriam comer carne na época dos sacrifícios, quando fossem ao templo oferecer um sacrifício, e o seu sacrifício fosse do tipo que permitisse a carne ser repartida, a parte de Deus, do sacerdote, a parte que ele poderia reunir os amigos e comer. Por isso, quando falava de um banquete de carne, a boca enchia d'água, porque não era um alimento que eles tinham rotineiramente. E carne gordurosa, então, quer dizer carne de primeiríssima qualidade, carne que realmente tem sabor. Além disso, ele fala de vinhos velhos. Também é algo um tanto distante da nossa cultura, especialmente para aqueles criados no meio do Evangelho. A primeira impressão é que vinho velho é algo que não é bom, para aqueles que criados num contexto onde a bebida está distante, eles não conhecem essa expressão, vinho velho ou vinho envelhecido. Mas a ideia é exatamente o contrário, já que o vinho é velho, que o vinho é envelhecido, então que ele é melhor, ele é mais apurado, ele é de uma qualidade maior. E ele repete isso, já que é uma linguagem poética, pratos gordurosos com tutanos, isso é, comidas suculentas, comidas saborosas, e vinho velhos bem clarificados, isto é, vinho antigos, bem conservados, mas também decantados, vinhos de sabor de primeira qualidade. Então ele diz, usando as imagens da época, usando os costumes daquela época, ele descreve este banquete que Deus vai dar para o seu povo. Mas esse banquete será feliz, será de alegria, não apenas por causa da qualidade da comida e da bebida, mas por tudo aquilo que ele representa. É dito que Deus destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto por todas as nações. E esta é a segunda verdade. Deus vai destruir os maiores inimigos da humanidade. Ele não apenas vai dar uma festa, vai dar um banquete, mas ele também vai afastar, vai destruir tudo aquilo que nos ameaça, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos traz horror e vergonha. Quando você pensa nesta cena do banquete, quando você pensa nessa cena de festa, proporcionada, realizada pelo próprio Deus, você vai admitir que todas as tristezas e problemas daqui têm o seu fardo um tanto diminuído. Em momentos que você se sentir desanimado, tentado a desistir, em momentos que você se sentir entristecido, ameaçado, lembre-se, um dia a tristeza será banida. Um dia Deus vai oferecer uma festa que celebrará a sua vitória sobre todo o mal, sua vitória sobre toda tristeza. Lembre-se disso. Quando a caminhada se tornar muito árdua e a tentação de desobedecer a Deus, de se afastar dele, se apresentar muito apetitosa, lembre-se que mais apetitosa
é aquela festa que Deus prepara para o seu povo. É aquela festa que Deus está aguardando para oferecer para o seu povo. Traga isso sempre à sua mente. No viver rotineiro, no viver de cada dia, nas preocupações e ocupações que temos, nós nos concentramos tanto nas coisas daqui, nos concentramos tanto nos problemas, nos pequenos prazeres daqui, e muitas vezes somos sufocados, como o Senhor Jesus Cristo disse no livro de Lucas, somos sufocados pelas coisas daqui e esquecemos do que está guardado para o povo de Deus. E sufocados por estas coisas daqui, nós perdemos a visão e podemos ficar desorientados e esquecer que para quem permanece com Deus, há uma promessa de uma grande festa, que celebrará a vitória permanente da alegria sobre toda tristeza. Porque nesse tempo, Deus vai destruir os inimigos da humanidade. Ele vai destruir um véu, a coberta, que está sobre todos os povos, que envolve todos os povos. Um véu que está sobre todas as nações. O que seria este véu? O que seria esta coberta? E aí nós temos que novamente observar o contexto cultural lá do Antigo Testamento. Isaías está falando para as pessoas do seu tempo. Ele está usando linguagem, imagens, ilustrações que aquelas pessoas entendiam. E quando você observa com atenção o Antigo Testamento, as pessoas cobriam a cabeça, elas colocavam um véu, uma coberta sobre a cabeça, quando elas estavam entristecidas, envergonhadas, por alguma desgraça que havia ocorrido em sua vida, por alguma decepção na vida, quando elas estavam em desespero. Por exemplo, o rei Davi, quando ele foge de Jerusalém, porque está sendo perseguido pelo seu filho, ele cobre a cabeça para chorar e manifesta então esta vergonha, essa tristeza. No livro de Esther, Mardoqueu, quando ele cobre a cabeça, é exatamente por esse motivo. Então, quando Isaías fala aqui de um véu, de uma coberta que cobre todas as nações, que cobre o rosto de todas as pessoas, ele está se referindo a tudo aquilo que causa tristeza, a tudo aquilo que causa vergonha, a tudo aquilo que é motivo de decepção, que nos decepciona, que nos frustra e que traz tristeza, a tudo aquilo então que representa desgraça em nossa vida. Porque é nessas ocasiões que alguém cobre o rosto, envergonhado, entristecido, para chorar, para lamentar. Mas é dito que Deus destruirá. A palavra destruir, que é usada duas vezes aqui, apesar de que nossas versões traduzem de maneira diferente, verso 7 e verso 8, na minha versão foi traduzida destruir, no verso 7, no verso 8, tragar, mas a ideia nos dois casos é de tragar, é de devorar, é de acabar. A palavra tragar, ela foi usada no Antigo Testamento tanto literalmente, por exemplo, quando o peixe tragou Jonas, engoliu Jonas, ou quando a terra se abriu para engolir os desafiantes de Moisés, Datã, Abirão, ou quando o mar se abriu para engolir, para tragar, para devorar Faraó e os seus exércitos ali no Mar Vermelho, mas ela é utilizada também no sentido figurado, de quando chega uma tristeza, de quando chega algo que se impõe em nossas vidas, como em Jeremias 51, 34, que fala do rei Nabucodonosor, quando dominou a terra, e é utilizada essa imagem, ele nos tragou, ele nos engoliu com o seu domínio. Aqui ela tem esse sentido figurado,
Deus vai tragar, vai devorar, vai destruir tudo aquilo que causa desgraça, tudo aquilo que causa tristeza, tudo aquilo que provoca vergonha, tudo aquilo que decepciona para o seu povo. Ele vai devorar, ele vai acabar com isso. Mas não apenas isso, ele vai destruir também a morte. Ele vai devorar a morte para sempre. Ele irá acabar com o poder da morte. Naquele dia, ele tragará a morte para sempre. A morte, o grande inimigo, o maior inimigo do ser humano. A morte não apenas como o cessar da existência física, mas a morte como consequência de toda a maldição que o pecado trouxe para este mundo. A morte como separação de tudo aquilo que é vida. A morte como negação de tudo aquilo que nos dá a alegria de viver. A morte daqueles que ainda vivos estão mortos, por não desfrutarem da verdadeira vida, por não desfrutarem de alegria. Todos estes aspectos da morte serão destruídos, serão devorados. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, interpreta esse texto como a ressurreição. Quando ele trata da ressurreição, no capítulo 15 da carta que ele escreve, primeira carta que nós temos à igreja de Corinto, no verso 54, ele diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E aí ele cita o texto de Isaías: tragada foi a morte pela vitória. Sim, a morte um dia deixará de ameaçar o povo de Deus. A morte um dia deixará de existir. Essa é uma mensagem bem pertinente para os dias em que vivemos. Dias em que quase semanalmente nós ouvimos de alguém que morreu, de alguém que foi tragado pela morte, que foi levado pela morte, de alguém que nos deixou. Dias em que o medo domina, em que o receio de que esta morte também trague, devore pessoas mais próximas a nós ou até a nós mesmos, paira no ar de uma maneira quase concreta, de uma maneira quase que é possível apalpar. O povo de Deus deve lembrar que um dia, essa morte que hoje devora, essa morte que hoje traga as vidas, um dia, ela mesma será devorada, ela mesma será tragada, ela mesma será destruída. Um dia, a morte vai morrer. Isso será feito por Deus. Ele destruirá a morte, como diz lá Isaías, o verso 8 do texto que nós estamos dizendo, estamos tratando. E aí é dito que ele enxugará dos rostos toda lágrima. A palavra traduzida aqui como enxugar é a ideia de apagar. E esta palavra é repetida lá em Apocalipse 21, 4. Quando fala do novo céu e da nova terra, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Alguns têm uma interpretação que eu considero equivocada. É de que ainda haverá lágrimas lá, que serão as últimas lágrimas e que Deus vai enxugar. Não é isso que o texto nem aqui, nem lá quer dizer. A expressão original apagar fala de que
Deus vai tirar lágrimas, no sentido de não mais vai ter lágrimas, essa é a ideia. Não mais vai ter lágrimas. Não é que nós vamos ter vamos derramar as últimas lágrimas lá, não é isso. É que lá não mais vai ter lágrimas. Lá não mais vai ter choro. Lá não mais vai ter tristeza. Deus vai acabar com os motivos de lágrimas. Deus vai acabar com os motivos de choro. Não vai ter motivo para chorar. Não vai ter motivo para derramar lágrimas. Não vai ter motivos para tristeza. Só alegria. Deus então vai apagar da existência do seu povo todo motivo de lágrima. Ele mesmo vai fazer isso. E ele vai afastar também da terra todo o opróbrio, isto é, toda vergonha, todo vexame, toda desonra, tudo aquilo que nos traz decepção, tudo aquilo que nos traz frustração. Enquanto vivemos neste mundo, de muitas maneiras, nós somos restringidos e impedidos pelas circunstâncias, pelos pecados nossos e de outros, de ter uma vida com verdadeira dignidade, de ter uma vida que represente a totalidade da vida que Deus planejou para nós. Somos muitas vezes frustrados, decepcionados, estamos em vexame e em vergonha, por causa, como disse, dos nossos pecados e dos pecados de outros. Mas um dia, Deus vai tirar de toda a terra todo motivo de vergonha, todo motivo de decepção, todo motivo de frustração, toda tristeza. E como uma assinatura para garantir isso, no final do verso 8 nós temos a frase, porque o Senhor falou. Vai ser assim porque Deus disse que vai ser assim. Vai ser desse jeito porque Deus disse que vai ser desse jeito. Ele garante que vai ser assim. Um dia, toda tristeza vai acabar. Um dia, haverá apenas alegria para o povo de Deus. Deus vai fornecer uma festa de primeiríssima qualidade para celebrar a sua vitória. E Ele vai destruir tudo aquilo que produz tristeza, que produz decepção. Ele vai acabar com tudo. Enquanto esse dia não chega, nós devemos lembrar que todas as alegrias que temos aqui são apenas pálidas sombras desta alegria final. Nós devemos desfrutar as alegrias que Deus nos dá aqui. Devemos louvá-lo pelas alegrias que Ele nos proporciona, pelos momentos alegres, pelas boas notícias. Devemos celebrar isso, não podemos desprezar. Mas nós devemos celebrar estas alegrias, festejar estas alegrias, não como a última coisa, como o supremo bem, como algo ao qual nos agarrar, porque se eu não tiver essa alegria, a vida não terá valido a pena. De fato, quando a gente se agarra às alegrias desta vida desse jeito, a gente vai descobrir um gosto amargo nelas. A gente vai descobrir frustração nelas. Deus proporcionou várias coisas para a nossa alegria, a nossa saúde, a alimentação, o sono, diversão, amizades, relacionamentos. Ele proporcionou isso para a nossa alegria. Mas quando você agarra estas coisas, como se fosse o último copo de água da vida, na esperança de que Ele vai saciar toda a tua sede, você vai ficar decepcionado. Porque por melhor que seja a tua saúde, você cuide dela, um dia ela acaba.
Porque por melhor que seja a comida que você desfrute, um dia você pode até enjoar dela. Por melhor que sejam os teus relacionamentos, eles não são perfeitos. Eles dão problemas. Pense na família, no casamento. Por melhor que seja um casamento, ele dá problemas. Ele apresenta tristezas. Ele traz sua carga de frustrações, de estresse, de trabalho. Pense em filhos. Por maiores que sejam as alegrias que eles nos dão, também são acompanhados de preocupações, dores, lutas. Tudo na vida. Toda vitória nesse mundo tem um custo. E um custo algumas vezes doloroso. E a razão de muita frustração, mesmo entre aqueles que se dizem povo de Deus, é porque eles esqueceram que só há uma festa que não tem hora para acabar. É essa festa aí. Todas as outras festas da vida têm hora para acabar. Todas as outras alegrias que desfrutamos neste mundo têm hora para terminar. Todos os momentos alegres que temos aqui e que devemos ser gratos e desfrutar deles, trazem também a sua carga de ressaca, a sua carga de tristeza, a sua carga de estresse. De modo que, quando Deus proporcionar para você alegria, lembre, é só um copo d'água que refrigera a sede que eu carrego. E eu vou tomar esse copo d'água e vai trazer um alívio. Mas daqui a pouco a sede vai voltar. Mas vai ter um dia, quando eu não mais vou ter sede. Quando essa sede de vida, quando essa sede de alegria, quando essa sede de amor será plenamente satisfeita. E vai ser naquela festa, vai ser naquele dia, quando Deus derrotar toda a tristeza desse mundo. Até lá, não esprema demais as alegrias desta vida, porque senão você vai ficar só com o bagaço. Desfrute delas, mas saiba, esse relacionamento que hoje me alegra, eu não posso apoiar toda a minha vida nele. Ele não aguenta isso. Esses momentos alegres que eu tenho, eu devo desfrutar. Mas sei que eles trazem também seus momentos de frustração e que eles não têm poder de matar minha sede plenamente. Só a vida com Deus, que culminará nessa festa, é que saciará plenamente a nossa sede. Viver diferente disso é ou viver iludido, ou viver frustrado, ou oscilando entre as duas coisas. Viver diferente destas expectativas. Ou você está iludido, por conta de uma paixão, que você acredita que essa paixão é tudo o que você espera ou esperou da vida, ou você vai viver frustrado, ou como é mais comum, oscilando entre as duas coisas. Ora iludido, ora frustrado. Ora iludido, ora frustrado. Nenhuma das duas é a saída. A saída é viver de modo realista. Temos alegrias aqui, mas não são alegrias permanentes. A festa que não tem hora para acabar, só é uma. E vai ser aquela, quando Deus der no Monte Sião. Mas também você deve lembrar que diante daquela alegria, as tristezas daqui não representam muita coisa. As alegrias daqui acabam. E as tristezas acabam também. Tem momentos tristes e momentos alegres. Você pode recordar em sua vida um momento de intensa tristeza, que você achou que era o fim do mundo, que você achou, isso aqui eu não vou sobreviver, eu nunca mais serei a mesma pessoa. E você olha para trás e descobre o quê?
Passou. Passou. Eu achei que eu ia me acabar, mas nem me acabei. Resisti. Assim são também as tristezas. E é preciso ter esse equilíbrio. Porque se você não tiver esse equilíbrio, as tristezas vão sufocar a tua vida. As tristezas vão te imergir de tal maneira que você não vai ter ar para sair. E aí vem o pânico, vem a depressão, vem aquela tristeza profunda de alguém que perdeu a cor da vida. Mas bote na sua cabeça, enquanto nesse mundo há alegrias e tristezas, e ambas passam. E ambas vêm, muitas vezes se encostam na vida da gente, fazem sorrir, fazem chorar, mas depois passam. Mas enquanto a tristeza vai ter um dia que ela vai reinar para sempre, aliás, a alegria tem um dia que ela vai reinar para sempre, a tristeza tem um dia que vai acabar. E aí você deve lembrar do que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8,18. Vamos ler 2 textos que eu quero ler com os irmãos para fixar esta verdade. Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Quando a tristeza chegar e se encostar em você, lembre-se, nem se compara. Está triste, está doendo, estou sofrendo. Não seja ingênuo, nem mentiroso. Não, está doendo, eu estou sofrendo. Isso me magoou, isso me feriu, isso me assustou. Não tenha medo disso. Confesse isso. Mas lembre, mas isso não vai acabar a minha vida, não. Porque há uma glória, cuja essa dor aqui nem se compara. Essa tristeza, quando comparada àquela alegria, é coisa pouca. E o outro texto diz, 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vamos enfrentar tribulações, sim. Dizer que o evangelho afasta tudo quanto é problema, tudo quanto é dificuldade da sua vida é mentir. Esse não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é esse que Paulo falou, que temos aqui tribulação, leves e momentâneas, mas temos. Mas que o evangelho apresenta aqui um dia. Todas essas tribulações, todos esses sofrimentos vão passar e haverá uma glória que nem se compara, que nem dá para comparar. Um dia, toda tristeza será tragada, será levada embora e só ficará a alegria. Deus vai fazer uma festa para celebrar isso e Ele vai destruir todo motivo de tristeza do seu povo. Mas a terceira verdade que eu quero destacar, voltando para Isaías, é que a tristeza não vai acabar para todos, da mesma forma que a alegria não será para todos. Veja lá os versos 9 a 12, os últimos versos dessa parte de Isaías, onde há um cântico no verso 9, naquele dia se dirá, ou naquele dia cada um dirá, cada um do povo de Deus vai dizer, vejam, este é o nosso Deus. Aí você lembra que esse capítulo começou assim, no verso 25, quando Isaías confessa, Senhor, Tu és o meu Deus. E como nós explicamos de manhã, essa declaração que diz, Deus é o meu Deus, quer dizer, Deus é toda a minha esperança e nele está toda a minha confiança para a salvação. E naquele dia, os salvos vão cantar isso, vão dizer, vejam, este é o nosso Deus. E aí vão explicitar, é nele que nós esperávamos. E aqui fala de uma esperança
ansiosa, de uma expectativa cheia de vida, cheia de fervor. Esse é o nosso Deus. Ele é aquilo que nós esperávamos. Eu não estava esperando uma vida melhor nesse mundo, não era a minha maior esperança. Eu não estava esperando um casamento 100%. Eu não estava esperando uma família muito próspera. Eu não estava esperando um bom emprego. Eu não estava esperando uma vida farta de saúde. Essa não era a minha última esperança. Essa não era a maior das minhas esperanças. A maior das minhas esperanças, eles vão dizer, é Deus. É esse Deus aí. Ele é tudo o que eu espero. Tudo mais foi como um bônus que veio na vida. Mas o que eu queria mesmo era esse Deus. O que eu almejava mesmo era esse Deus. Ele sim é a minha esperança. Ele sim é tudo o que eu almejava. E agora eu estou realizado. Esse é um cântico de realização. Vejam. Tudo o que eu esperei está acontecendo. É o meu Deus. Isso foi tudo o que eu esperei na vida. Eu não esperei ser melhor do que ninguém. Eu não esperei ser famoso. Eu não esperei ser isso ou aquilo. O que eu esperei mesmo na vida foi Deus. E agora ele se concretizou. E agora eu tenho ele na minha vida. Então eles estão vibrando. Vejam, este é o meu Deus. É nele em quem eu esperava. E ele vai trazer a salvação. Ele vai realizar. Este é o Senhor. É nele que eu aguardava. Toda a minha expectativa estava nele. Por isso eu me alegro. Eu exulto com a salvação que ele traz. Essa é outra lição. Fácil de ser explicada, difícil de ser vivida. De fazer de Deus toda a nossa esperança e toda a nossa salvação. De querer ter outras coisas na vida, sim. Mas saber que se estas coisas não acontecerem, não tem problema. De querer ser um bom profissional, sim. Mas se eu não conseguir ter a profissão que eu quero ou chegar aonde eu quero na minha profissão, tudo bem. De querer ter um bom casamento, sim. Mas se eu não conseguir ter o casamento dos meus sonhos, tudo bem. De querer ter uma família agradável, companheira, sim. Mas se eu não conseguir isso, paciência, tudo bem. Porque minha maior esperança mesmo, e essa eu não quero perder, é Deus. É isso que a gente tem que plantar em nossa mente. E é assim que a gente tem que viver. Devemos esperar boas coisas aqui. Mas a maior de nossas esperanças, o maior dos nossos desejos, tem que ser Deus. Porque caso contrário, você será frustrado aqui e frustrado lá. Se decepcionará aqui e terá como maior decepção lá. Deus tem que ser a maior esperança do nosso coração. Ele tem que ser a nossa esperança. Aqueles que viveram assim, louvaram a Deus, diriam, cantando, vejam, esse é o nosso Deus. Por isso nós nos alegramos, porque Ele é o que a gente esperava. A vida que a gente queria é essa, com Ele. Essa é a vida que a gente sonhou, essa é a vida que a gente almejou. Essa é a vida que a gente sempre quis. E agora nós desfrutamos e agora nós temos. Mas os que não viveram assim não terão essa alegria. Os versos 10, 11 e 12. Porque a mão do Senhor descansará sobre este monte. A ideia é a mão do Senhor estará abençoando o monte da festa lá, que ele disse no verso 6. O monte Sião, o monte do seu reino, Deus vai abençoar. Mas, e aí ele escolhe uma daquelas nações que ele tratou nos capítulos 13 a 23, para simbolizar os reinos deste mundo, para simbolizar aqueles que se opõem a Deus.
E ele traz isso na forma de algumas características. O orgulho e a autossuficiência. A altivez, a perícia das mãos e as fortalezas. A ideia aqui é que os reinos deste mundo, os valores deste mundo, que não seguem a orientação de Deus, deixam-se levar pelo orgulho, pela altivez. E como ele disse no capítulo 16, tratando de Moabe, verso 6, na recusa em aceitar a salvação de Deus, na recusa em aceitar a solução de Deus. Isso é o supremo orgulho. Você ouvir o que Deus diz a seu respeito, que você é pecador como eu sou, e que por causa do seu pecado e do meu pecado, eu e você estamos condenados. Mas que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. E quando humildemente você se arrepende e confia única e exclusivamente nesse sacrifício para seguir a este Jesus, você é salvo. Quando você recusa isso, é orgulho. E é, segundo a Bíblia, a suprema forma de orgulho. É você achar que sabe mais do que Deus, e é você achar que tem uma solução melhor do que a de Deus. Isso é orgulho. A recusa da salvação de Deus é orgulho. O Senhor Jesus Cristo deixou isso claro na parábola que Ele contou do fariseu e do publicano. Quando o publicano clama por misericórdia e expiação divina, e o fariseu apresenta suas boas obras. E Jesus termina aquela parábola dizendo: todo que se humilha será exaltado, e todo que se exalta será humilhado. Aqueles que recusam a salvação de Deus, por causa de sua arrogância, não terão esta alegria. Não estarão nessa festa. Até porque eles recusaram o convite, essa foi a razão. Eles recusaram o convite da festa. Não estarão na festa. Mas eles confiaram em sua perícia, em sua autossuficiência. E aqui é dito que, como um nadador, e a ideia é de Moabe, que é um símbolo aqui, tenta uma nação que existiu na época, era vizinha do povo de Judá, mas que recusou a salvação através de Judá, a salvação através da dinastia davídica, conforme o capítulo 16. Então, esta nação é ilustrada como um nadador, como alguém, por exemplo, que caiu de um navio, num rio ou num açude, e agora está nadando, estendendo a sua mão o máximo que pode para poder se salvar, para poder chegar no outro lado. Então diz, ele vai estender as mãos tal qual um nadador, tentando se salvar. Mas o Senhor vai abater a altivez. Por quê? Porque está esquecendo que só Deus salva. Está esquecendo que somos dependentes de Deus. Está tentando seguir o seu próprio caminho, sua própria salvação. Deus vai abater. Não adianta a perícia de suas mãos, sua capacidade, sua inteligência, não podem salvar. Não adianta suas obras de segurança, porque Ele vai abater as altas fortalezas, os seus muros, e vai derribá-los até o pó. Você pode se cercar com seus recursos para ter segurança, para ter salvação. Mas isso só vai te frustrar. E vai fazer com que a tristeza seja eterna em tua vida. Porque você não participará desta alegria. No lugar de banquete, você vai ter a esterqueira, é o que Isaías diz. Ele faz essa comparação. É como alguém é pisado, misturado com palha no monte de esterco, uma maneira que eles usavam na época de preparar estrume. Trazia palha, que foi debulhada do cereal, que sobrou lá, debulhada do cereal. Aí trazia os estercos, misturava e alguém pisava.
E note essa ilustração de Isaías. A mão do Senhor sobre o monte com os salvos, e os pés do Senhor pisando os inimigos como se fosse um monte de esterco. Haverá esses dois fins: um banquete e uma esterqueira. Um lugar onde a tristeza será mandada embora para sempre e ficará só a alegria. E um lugar onde a alegria será mandada embora para sempre e ficará só a tristeza. Não vai haver nem lembrança de momentos alegres. Um dia, Deus vai dar um banquete e vai destruir tudo que é motivo de tristeza para aqueles que humildemente arrependeram-se dos seus pecados e fizeram de Deus sua esperança, e fizeram de Deus sua segurança, e confiaram exclusivamente em Deus para a sua salvação. Mas infelizmente, nem todos entrarão nessa festa. Alguns, por recusarem a Deus, por recusarem a salvação de Deus, experimentarão uma tristeza eterna. Eu e você estaremos em qual das duas cenas? Na festa, que não tem hora para acabar, ou no monte da esterqueira, cuja tristeza nunca vai findar? Você confia única e exclusivamente em Deus? Deus é tua maior e grande esperança? Ou você desesperadamente anda atrás de encontrar nesta vida algo que dê sabor para a tua vida? Ou você confia na perícia de tuas mãos, na segurança das tuas obras, naquilo que você construiu? Onde está tua esperança? A qual reino você pertence? O de Deus ou o dos homens? É isso que vai determinar o teu destino. Aquele banquete, aquela festa que não tem hora para acabar, ou a esterqueira, com uma tristeza que também não findará. Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que nossa esperança, nosso anseio e nossa alegria seja apenas Deus e mais ninguém. Amém.